A Gênese. Capítulo 17.10. Um só rebanho e um só pastor. 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, é preciso que também a essas eu conduza, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. João, capítulo 10 versículo 16. 32. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única, mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão, no que respeita às suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações, far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial, em lugar de tomarem no alto ponto de partida, tomá-lo embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir irresistível força. O princípio da imutabilidade, que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se, ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral, ela quebra a unidade, porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião, que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se mobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, com o não. Admitir-se não a fé racional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, afundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único ser, uma única tem que ser a vontade suprema, estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e, assim, grande passo terão dado para a unidade.